Vamos lá de novo. Vamos lá, acorda aí, moçada. Vamos conversar. Vida me surpreenda. A minha mulher esotérica aqui, ela adora uma moça aí que tem na internet, que ela fala que a gente tem que falar assim, a hora que acorda, pra vida trazer coisas boas pra gente. Enfim, aí, como eu costumo dizer, acho que a vida me surpreendeu aí com a vida de todos vocês, quase 54 mil pessoas chegando agora. E para muitos, como vocês me dizem, também é uma surpresa ter me encontrado aqui. O pessoal fala, onde é que o senhor estava esse tempo todo? Eu estava trabalhando que nem o burro, como eu disse nos outros vídeos aí. Às vezes muita gente chegando não viu os outros ainda. Por favor, assistam os vídeos anteriores. Tem vídeos sobre todos os assuntos que vocês têm dúvida aí. Então é importante que vocês me perguntam muitas coisas aqui, que já tem vídeo escrito aí, tá bom? E essa moça aí é esotérica. E que a minha mulher aqui, eu disse, é católica, mas ela gosta de esoterismo como curtição, né, para se divertir. É importante a gente saber que esoterismo é uma religião, como outras todas que eu já falei aqui, que o pessoal pensa que não é, tá bom? Mas não vou repetir isso aqui de novo. Assuntos aí que nós vamos falar então. AI-5, o Eduardo Bolsonaro falou, Bolsonaro respondeu. A história do pedágio no Rio de Janeiro, que a gente elege o povo aí, deputado, prefeito, senador, o presidente, e aí essas pessoas não mandam no Brasil, porque são sempre os bandidos que estão no poder, colocados aí por comunistas, é que mandam no Brasil. Nós mesmo não mandamos nada, essa que é a verdade. Deixa eu só arrumar a iluminação aqui. Ruim, mas tá bom. Eu falei no outro vídeo anterior sobre as leis antitrust, que é importante a gente saber do que é, que o Lula foi completamente contra isso. Isso é o pior crime que você pode cometer no capitalismo. O pessoal me perguntou sobre neoliberalismo aí, Partido Novo, Amoedo, esse lixo todo, a gente vai falar. Isso não tem nada de neoliberalismo, antes que eu me esqueça de falar, tá ok? Tem nada a ver com neoliberalismo, isso é o que eles dizem. Kim Kitaguiri, Mamãe Falei, Partido Novo, isso não tem nada de neoliberalismo, isso é comunismo, socialismo fabiano, o mesmo comunismo que está na Rússia e na China hoje. Não é porque tem um pouco de liberdade econômica, não, uma pseudo-liberdade econômica, que é isso que esses carinhas querem, Partido Novo da vida aqui, que Partido Novo é PSDB, enfim. Isso não tem nada de neoliberalismo. Liberalismo econômico é o que o Guedes defende, é o que eu defendo, tá bom? Só que eles usam isso e vocês compram esse peixe e repetem essas coisas aí, é bom a gente separar. Sobre Lula solto, as desculpas do presidente Bolsonaro, que ainda tem gente que não está entendendo, porque devia pedir desculpa. Acontece que a política não é a política não é uma... Como é que fala? Uma disputa de força. Não é assim quem é mais forte. É por isso que chama política. Você tem que ser político, tem que saber fazer as coisas com calma, cozinhar o galo, fingir que você gosta de alguém que você não gosta, falar coisas que você não quer, mas que precisa falar por causa do momento. É só rei que não faz isso. Tá bom? Então, ou nós instituímos uma monarquia com o Bolsonaro presidente, com o rei e os filhos deles como sucessores, ou nós temos que aceitar e aprender o que é democracia aí. E no Brasil não existe democracia, por mais que a Globo esteja falando hoje aí. Tá bom? Que aqui é democracia, o Maia, o Alcolumbre vieram falar aí que é um ataque à democracia, o Eduardo Bolsonaro, 2 filhos de ex-terroristas comunistas. Aqui o Brasil é uma democracia. Basta que vocês escrevam no papel aí o que é uma democracia e aí vocês mesmos respondam para vocês mesmos se o Brasil é ou não uma democracia. Outra dica para vocês, se a gente chegar no canal aí de um sujeito de direita, o sujeito ficar repetindo essa história, porque o Brasil é uma democracia, temos que fazer a coisa assim, burguesia democrática. Uma coisa é dizer o que eu disse agora, o Bolsonaro está fazendo, porque é uma democracia, é assim que funciona. A gente se adaptar nessa porcaria que a gente chama de democracia. Agora, quando o assunto é democracia, se você está seguindo um canal de direita e o sujeito insistir que aqui no Brasil é uma democracia, que nem a Janaína Pascoal, o Modesto Carvalhosa, esse pessoal aí, aqui é uma democracia maravilhosa, democracia do povo lá, como é que eles falam?
Constituição Cidadã. Aí é só uma dica, é bom que vocês fiquem espertos, porque nós já engolimos essa porcaria há 30 anos. Ainda querem continuar fazendo a gente de idiota, tá bom? As ex-colônias na África, que eu falei que o que gera o sofrimento, a pobreza na África, a fome na África é o comunismo. O pessoal perguntou sobre as matrizes, né? Sobre as ex-colônias, né? Que eram colônias da França, da Inglaterra, enfim. Isso aí é um argumento que os petistas costumam usar para dizer que a culpa lá é da Europa, que foi lá e explorou a África. Isso faz muito tempo. Aqui no Brasil nós fomos explorados também por Portugal, que era colônia, é um processo natural. A gente teve a independência e o Brasil seguiu em frente. Lá na África não aconteceu por quê? Comunismo. É comunismo. Não tem outra explicação, nem outra conversa. Perguntar para o Kim que está aqui, pessoal, a conversa é outra. Então, sobre o AI-5, vamos falar. Tem o vídeo aqui, eu vou tentar colocar aqui em cima. Falando sobre o AI-5, já expliquei tudo lá, não vou repetir. Ato institucional número 5, que foi decretado pelo presidente lá acho que em 68, durante o regime militar, que não é ditadura. No Brasil nunca teve ditadura e nunca teve tortura. Essa é a mentira contada pelos criminosos comunistas que o povo colocou no poder em 85. Tá certo? Então essa é uma grande mentira que nós temos que desfazer. Inclusive essa tal da democracia no Brasil é outra mentira. O governo composto por criminosos comunistas, terroristas, que escreveram a Constituição de 88, isso não pode ser chamado de democracia, tá bom? Só retardado para chamar isso de democracia. Aí o Eduardo Bolsonaro só disse que se o Brasil for ameaçado da forma que está sendo o Chile, esses outros países aí, o governo pode muito bem pedir aí, entrar uma intervenção qualquer, um AI-5, é disso que se trata. Aí é lógico que o lixo lá se pronunciou, né? O presidente da Câmara, o filho de um terrorista comunista expulso do país, porque era uma grande ameaça à nação. O outro filho do outro terrorista, o Alcolumbre lá, né, o presidente do Senado também disse que isso é um ataque à democracia. Então é isso. Democracia o que é? Surgiu lá na Grécia Antiga. Governo do povo, pelo povo e para o povo. É um governo do povo. O próprio povo forma o governo. Então, do povo, pelo povo e para o povo. Então, até aí, do povo, a gente pode dizer que no Brasil é um governo do povo, porque nós elegemos esse monte de vagabundo, retardado, analfabeto, essa escória sem caráter corrupta que está lá. Nós elegemos. Por isso que nós somos eleitos todo ano o povo mais estúpido e ignorante do mundo, na competição mundial. Então, nós enchemos o Congresso de lixo. Isso é o governo do povo, tá certo? Então, quem está lá, político, é o povo. Por isso que não adianta vir com essa conversa mole, não. É político é ruim, político é tudo bandido. Não, nós é que elegemos bandidos. Não sabemos a diferença entre homens honestos e bandidos. Aí depois fica falando, bandido é bandido, político é bandido. Mas é claro, você é um débil mental que só vota em bandido. Seu retardado. Governo do povo. Então o Brasil é um governo do povo. Agora é um governo pelo povo. Esse governo que está aí faz alguma coisa pelo povo realmente? Vocês acham isso? Se vocês concordam que é o governo pelo povo, né? O governo do povo pelo povo e para o povo, se vocês concordam com isso, que é um governo, tudo que o Brasil faz é para o povo, a não ser o Bolsonaro agora que está realmente fazendo alguma coisa que é para o povo, né? Caso contrário, nos últimos 30 anos, eu não vi isso. Eu vi criminosos comunistas no poder, uma grande máfia, uma elite que enriquece às custas do sofrimento dos pobres, e esse é o comunismo. Esse é o comunismo. Uma grande elite, uma pequena elite composta por grandes corporações, oligarquias, a gente chama, oligopólios, poucas empresas, 2, 3 empresas que mandam em tudo, impedem que surja outras empresas no mercado e concorrência. É por isso que a gente vira escravo e paga caro tudo. Por isso que a sua conta de luz, a sua conta de água, a sua... que mais aí que a gente paga aí? Que eu nem sei, gás e combustível. Por isso que tudo é caro. Esses são os oligopólios criados por Lula.
nós vamos falar sobre a lei antitruste aqui, que é justamente isso que eu estou dizendo. Mas enfim, o Eduardo Bolsonaro, então, disse isso, o Bolsonaro disse, não, qualquer um que falar em AI-5 aqui está sonhando, isso não vai acontecer aqui, não, me desculpa aí o pessoal das hienas. Quer dizer, você acha que o Bolsonaro não pensa na possibilidade de um AI-5? Agora, ficar falando isso aí não leva a nada. Se você tem uns bandidos na sua casa, você não vai ficar falando, eu vou dar uns tiros em você, hein? Para aí de estuprar minha filha que eu vou dar um tiro em você, hein? Olha, eu tô avisando, se você não parar de estuprar minha filha, eu vou dar um tiro em você. O Bolsonaro não é retardado, que nem a gente pensa e a gente se comporta. Ele deu o recado, olha aqui, se entrar aqui, leva tiro e morre. Isso que ele falou para as hienas lá. Aí, não foi isso bem que eu falei, então isso é política, vamos usar um pouquinho do cérebro. E aí ele falou de novo, não, AI-5 não sei o quê. Então, de novo, não é o Bolsonaro que pede intervenção militar. Se tiver que ocorrer um AI-5, a não ser uma situação de caos na rua aí, que está acontecendo no Chile, aí tudo bem, pode pedir. A intervenção que nós queremos para fechar Congresso, ter um STF novo, escrever uma nova Constituição, essa é o povo que pede. O povo tem que praticamente obrigar o presidente da República a pedir a intervenção militar. É assim que funciona. Se você ouviu por aí porcaria de 142, esses blogueiros falando meleca aí pra você, tá tudo errado. É Bolsonaro que pede nada, pelo amor de Deus. É o povo que pede, é o povo que exige nas ruas aos milhões por meses e meses, tá certo? Não é Bolsonaro, é o povo que pede. Eu votei no Bolsonaro e agora ele não está pedindo nada, intervenção, ele não pode pedir. Se ele cogitar isso ou falar em AI-5 aqui, ele pode sofrer um impeachment. Então vamos aprender a ouvir quem sabe, ao invés de ficar ouvindo porcaria por aí, de gente ignorante, tá bom? Lá no Rio de Janeiro, eu já expliquei, pra gente não ficar, é que nem eu ligar eu tenho aqui a televisão em casa aqui, que eu pego o canal do mundo inteiro, né? Aí eu dou o canal da Amazônia, notícia das Amazônias, do Manaus, lá de Porto Alegre. O que me interessa saber a notícia lá de Porto Alegre se eu tô aqui no interior de São Paulo? O que interessa pro cara que tá em Porto Alegre saber o que tá acontecendo na Bahia? Né? Ligar a televisão do Jornal Nacional e ver aquelas notícias lá que um cara matou a mulher lá em São Paulo, na periferia. Isso é coisa de retardado. Mas enfim, isso é porque nós não temos imprensa no Brasil, temos uma máquina de propaganda comunista no Brasil. É isso que é a imprensa pela milionésima vez, eu falo. E mais no Rio de Janeiro está acontecendo um fato interessante. O prefeito foi lá e meteu as máquinas lá, acabou com o pedágio que está lá na mão dos pilantra lá faz 20 anos. E pedindo para resolver. Pedindo resolver, não resolve. Ele cansou, foi lá destruir o pedágio. A Justiça do Rio de Janeiro falou, não, o prefeito está errado, bota as cabines no pedágio de novo e começa a cobrar, roubar o povo outra vez. Então para que a gente vota? Esse é o governo do povo, pelo povo e para o povo? A gente vai e vota no sujeito. Ele vai lá e faz o que a gente quer, acaba com o pedágio. Aí vem o desgraçado do Ministério Público, Advocacia Geral da União, esse lixo todo aí de Ministério do Rio, e proíbe o prefeito de fazer o que o povo quer. Então para que você vota? Para que tem eleição? A gente vota no Bolsonaro, ele manda tirar o radar das rodovias federais, vê uma juizinha aí meia pataca e diz que o presidente está errado, não pode fazer isso. E bota o radar de novo. A juizinha de primeira instância manda mais do que o presidente da República. E aí, retardado que nem Janaína Pascoal fica repetindo que isso aqui é uma democracia. Mas que democracia? Só uma democracia presidencialista. Quem tem que mandar no Brasil é o presidente, com a ajuda dos outros poderes. Não é a juíza de primeira instância que manda no presidente. Isso foi o que a grande máfia comunista fez ao escrever essa Constituição da forma que é. Então é disso que eu estava falando aqui no pedágio, tá bom? Então não tem o que fazer, por isso que o presidente não manda. Então se vocês querem um rei, que o Bolsonaro feche tudo, quebre tudo e arrume a casa, a gente tem que pedir uma monarquia. Faz aí uma manifestação de milhões na rua por meses, aí por um ano, e queremos monarquia no Brasil a partir de hoje, não queremos mais democracia, queremos o rei Bolsonaro. Não, então tá bom, queremos uma democracia, mas queremos uma democracia de verdade, que os políticos façam alguma coisa pelo povo, para o povo, né?
A lei antitrust que eu falei no vídeo anterior, nos Estados Unidos, deixa eu ver, 15 minutos, dá tempo. Nos Estados Unidos, nos anos de 29, vocês se lembram, ocorreu a quebra da Bolsa de Nova York. Um colapso. O capitalismo é um sistema perfeito, ao contrário do que a esquerdalha comunista doente mental fala. O comunismo, onde foi, fracassou, faz escravos, morte, escravidão, é só o que o comunismo, o socialismo do Lula produz. O capitalismo tem um defeito, não existe outro sistema, só existe os dois. Ele é perfeito, só que chega no ponto que ele cresce tanto, as pessoas ali, muito dinheiro movimentando para lá, para cá dentro da bolsa, e o sistema entra em colapso, depois ele começa novamente e vai por aí. Em 29 teve um problema parecido desse tipo, a quebra da Bolsa de Nova York. Os Estados Unidos financiou os países da Europa na Primeira Guerra Mundial, os países não pagavam, e aí aquele jogo de ações para lá e para cá acabou quebrando a economia do país, e bom, enfim, em resumo. Ali, nessa época, um pouco antes, inclusive, os Estados Unidos, você sabe que na mitologia grega a gente chama de titãs. Tinha os deuses e tinha os titãs, antes dos deuses, maiores ainda que os deuses. Então os deuses derrubaram os titãs e ficaram no poder os deuses do Olimpo, Zeus, Apolo e tudo mais. Nos Estados Unidos existiam os titãs, esse nome para dizer que eles eram extremamente poderosos, mais do que deuses. Eram basicamente o Rockefeller, que descobriu a gasolina, ele começou a produzir petróleo para fazer querosene, e não existia lâmpada elétrica nessa época, era querosene que iluminava as casas. Aí o Edison, na mesma época, inventa a lâmpada elétrica, é financiado por um outro, JP Morgan, e aí que se transforma, era um industrial da construção, enfim, aí ele investe na energia elétrica, já era um milionário, ficou um bilionário, era o Rockefeller, depois descobrem, ele não vai mais ter como vender querosene para todo mundo acender as casas, eles descobrem a gasolina, faz a gasolina, e aí numa parceria com o Ford, que está vendendo carro para todo lado, a cada 20 segundos era produzido um modelo T, na época do Ford, quer dizer, numa época praticamente que o mundo ainda era tudo feito manualmente, demorava tudo muito tempo. Era o Ford, que eu estou falando, era o Rockefeller do petróleo, o JP Morgan da construção, o Carnegie, que era do aço também da construção, o Morgan depois foi para a energia elétrica, como eu falei, e o Vanderbilt das ferrovias, eram os 4 titãs. O Vanderbilt era das ferrovias, que cruzou os Estados Unidos do dia para a noite, aquele monte de ferrovia, que comprava o aço do Carnegie. Quando o aço do Carnegie, o Vanderbilt parou com as ferrovias, que deu uma parada, ele não tinha mais o mercado para crescer, ele foi fazer edifício em Nova York, nos Estados Unidos. O primeiro edifício construído nos Estados Unidos foi em Chicago, acho que em um ano em Chicago eles chegaram a construir em pouco tempo ali, não me lembro, não mais de um ano não, mais de um ano. Sei que foram construídos em pouquíssimo tempo 100 mil edifícios em Chicago. Então esses homens enriqueceram, se tornaram extremamente poderosos e bilionários, eram mais ricos do que o próprio país. Por que eu estou falando isso? Porque esses homens mandavam no país, como a Globo manda no Brasil há 30 anos. Então não é o quarto poder a Globo, é o primeiro poder. É ela que elege todos os presidentes. Eram esses grandes titãs que escravizavam o povo. O povo trabalhava como servo, praticamente como na Idade Média, sem direito nenhum. E aí vem essas histórias das reformas trabalhistas. Bom, não dá tempo de eu falar isso tudo aqui, mas enfim. Aí tem um presidente que era um incômodo, do tipo do Jair Bolsonaro, mesmo tipo, só que ele era um cara rico, com jeito inclusive falava, tinha um jeito até de homossexual, mas não era, ele era muito fino, e o povo era muito simples, achava aquelas roupas dele, tudo muito sofisticada, né? E aí, mas o povo adorava ele. Ele botou, Roosevelt, Theodore Roosevelt, tá bom? Quem assistiu lá com a garotada, eu sei que tem criança me assistindo, os pais falaram que tem, eu vou segurar minha língua até um pouco, tem lá a Noite no Museu, Theodore Roosevelt, aquele lá, pôs umas roupas lá de caçador, com as facas, para ter uma empatia melhor com o povo, e o povo adorava ele. Só que ele se tornou
muito rapidamente governador de Nova York. Mas era uma ameaça por quê? Porque ele era inimigo desses poderosos, desses titãs da indústria. Por que eu estou falando isso? Porque foi o que Lula fez no Brasil. Exatamente a mesma coisa. Eu vou dizer como a gente tem que fazer para acabar com o que o Lula fez, que é o que o Paulo Guedes e o Bolsonaro estão fazendo agora. Quando entra o Roosevelt, que é um cara igual ao Bolsonaro, primeira coisa, ele era governador de Nova York, era uma ameaça, aí os titãs, esses bilionários, falaram, não, a gente não pode deixar esse cara crescer, vamos botar ele na vice-presidência, que era que nem enterrar o cara vivo, o cara desaparecia, né? E aí eles deram azar de um trabalhador revoltado por causa da miséria, matar o presidente que esses grandes titãs elegeram. E aí o vice quem era? Era o Roosevelt. E aí, enfim, eles quebraram a cara. Quebrou uma sequência de poder desses titãs poderosos, bilionários, de décadas. Exatamente o que o Bolsonaro fez com a Globo hoje. E com Lula. Exatamente a mesma coisa. Primeira coisa que o Roosevelt fez é o que o Guedes agora está fazendo. Acabar com os monopólios, oligopólios. Por isso que você vai pagar muito barato no combustível, na energia elétrica e todas as coisas nossas do dia a dia, na comida, no arroz e feijão, nas estradas, nos impostos, nos pedágios. Exatamente por isso. Porque o capitalismo é um sistema perfeito, como eu disse, mas o que não, existe um crime gravíssimo no capitalismo, que é justamente esse. Você deixar todo o dinheiro na mão de uma meia dúzia de poderosos. É isso que ocorre na Rússia, é isso que aqui foi feito no Brasil. O Lula, o rei do Brasil, deixou na mão de 2, 3 ali, meia dúzia de poderosos, dos filhos deles, aqueles crápulas que ninguém lembra, mas quer falar do filho do Bolsonaro. Então, se você faz isso, você é um débil mental. Então, aquela meia dúzia de JBF, esses animais analfabetos, ignorantes, que ficam ricos aí do dia para a noite, graças a quê? A esse rei Lula, que dá ali para a corte que está em volta dele, só ali em cima, enquanto a massa aqui embaixo vive como escravo. Então, é disso que se trata. O Roosevelt criou uma política chamada lei antitrust, que era esse sistema aí, tá bom? Não vou ficar me alongando, senão não dá tempo, já 22 minutos, nossa senhora. Bom, então é isso aí. Aí, pessoal, então é mais ou menos isso. Esse é o grande pecado do capitalismo. Quando a gente acaba com isso, a gente faz o quê? Justiça social. A reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma tributária que vem a seguir, a reforma dos impostos, todas as vendas. Por que o Congresso, aquele lixo lá, não deixa privatizar o Correio, não deixa privatizar a Petrobras? Estava tudo certo já, eles vieram e proibiram o Bolsonaro de fazer tudo. Tudo que vai vender agora tem que votar naquela porcaria, vai levar um ano para votar. Já era para a gente ter vendido essas empresas há muito tempo. Porque à medida que você libera isso para o capital estrangeiro, eles vêm, pagam bilhões aqui para o governo, exploram o que tem que explorar. O Brasil abre várias empresas, não tem concorrência para um monte de gente. Você não fica na mão só de Claro, de Oi, de TIM, entendeu? Para filho de Lula enriquecer as suas custas, e você tem um serviço de qualidade. Então é disso que se trata. Aí hoje o rapaz falou, não, então neoliberalismo, é isso aí, neoliberalismo, neoliberalismo é o liberalismo econômico do Paulo Guedes, é isso que nós estamos falando agora. Só que o pessoal faz a propaganda aí, Caio Coppola, Partido Novo, Amoedo, Kim Kataguiri, MBL, Mamãe Falei, se dizem liberais na economia, neoliberal, sei lá. Aí é que o pessoal chamava o Fernando Henrique de neoliberal. Aí o povo confunde, Fernando Henrique não era neoliberal porcaria nenhuma. Fernando Henrique era um maldito de um comunista, um terrorista comunista. Tem nada de neoliberal. Aquilo lá, pessoal, a gente tem um nome, é socialismo fabiano. É comunismo, é o mesmo comunismo de China e Rússia, como eu falei aqui agora, tá bom? É o comunismo de uma cara nova. Nos anos 80 o comunismo cai no mundo inteiro, entra em colapso, porque o comunismo não sobrevive. A sociedade não vive se não tiver dinheiro, liberdade econômica. Aí o socialismo entende, o comunismo do Lula, que tem que ter dinheiro para funcionar. E isso vem da escola de Frankfurt, para quem não conhece, muitos já sabem. E ali se criou essa ideia do socialismo fabiano. É comunismo, só muda o nome, tá bom? Fabiano vem de Fábio V Maximus, eu acho o nome do general romano.
e tinha que derrotar o maior e mais poderoso exército da época do Aníbal, o general cartaginês. O Aníbal era aquele general que usava os elefantes, vinha assim esmagando todo o exército romano, era impossível o exército romano derrotar. E esse general descobriu que ao invés de enfrentar o exército de uma vez, se enfrentasse aos poucos, infligisse pequenas derrotas a esse exército, com o tempo ele ia derrotando sem que eles percebessem, e foi o que ele fez e conseguiu derrotar esse grande exército do general Aníbal lá, cartaginês. Esse é o socialismo fabiano do Lula, aos pouquinhos no Brasil. Esse é o comunismo do Lula, o mesmo comunismo do Kim Kataguiri, Mamãe Falei, Partido Novo e MBL e Caio Coppola. Aí hoje me perguntaram de Vila. Vila é lixo. Lixo do lixo. Pega o vídeo dele aí, o historiador falando aí, até uns anos atrás, que não existia ditadura militar no Brasil, porque ele é historiador, aí agora ele diz que teve ditadura, que teve tortura. É um lixo, não vale a pena nem falar. Eu sugiro que vocês parem de assistir essa porcaria dessa Jovem Pan, porque para botar um moleque lá, Fefito, lá, Pepito, sei lá como chama, essa desgraça, porque eu não assisto, antagonista, para falar, e bota um moleque lá que nem Caio Coppola, falando um monte de coisa, todo mundo fala, nossa, esse Caio Coppola é um herói, mas é claro, ele está debatendo com um débil mental. Então, quer dizer, e continua defendendo Partido Novo. Partido Novo, já é outro do assunto aqui. Partido Novo, Amoedo, que gestor que é o Amoedo, eu falei outro dia no vídeo. Eu tenho 50 amigos meus que se formaram comigo, que são gestores infinitamente melhor que Amoedo. Esse cara entrou como estagiário no banco lá no Itaú, depois de 1 ano, 2 anos, já tinha virado diretor-presidente do banco. Quem que acontece com isso? Com quem que acontece isso? Eu passei a minha vida trabalhando, nunca tive uma mamata dessa. Por quê? Porque foi colocado por Collor. E aí eles desviaram bilhões e bilhões. Itaú, esses outros bancos aí que vocês sabem melhor que eu, pessoal que gosta de saber isso, eu não dou a mínima para essas porcarias. Basta que eu saiba quem são os bandidos. É bandido, é criminoso, é comunista, é o que interessa saber. O resto é blá 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 blá. Quem fez isso, fez isso. Quer dizer, esse Amoedo mandou bilhões e bilhões para as Bahamas, para paraísos fiscais, do dinheiro do Banestado. Tem que dizer Collor, Fernando Henrique, PSDB, esse é o lixo do Partido Novo, que a molecada agora é retardada aí, não, porque não usa dinheiro público, ai que maravilha, achei o partido que eu queria. Não tem a menor ideia do que é comunismo, não tem ideia do que o Bolsonaro representa, que esse homem é um enviado de Deus, quer dizer, e aí a gente tem quem que foi para as ruas e colocou os terroristas comunistas no poder em 1985, esses mesmos moleques imbecis que votam em Partido Novo hoje. Esses mesmos moleques pediram para os nossos grandes heróis militares, saíram, foram para as ruas cascar, os caras pintados da Globo. Ai, os caras pintadas, que nem uns débeis mentais lá, agora estão aí, cortou recursos da educação. Agora o governo veio semana passada e falou, não tem nada lá, o dinheiro que nós separamos está de volta. Você não ouve mais um grilo lá na Globo falar sobre isso aí. E aí essa molecada vai para as ruas protestar, as universidades, quer dizer, é sempre essa gente que faz só a porcaria. Então, enfim, é isso aí. Tem nada de neoliberalismo, pelo amor de Deus, em Fernando Henrique, em Partido Novo, em Kim Kataguiri, não. Isso é socialismo fabiano, é comunismo, tá bom? Fabiano porque é de Fábio Maximus lá, Maximus, o imperador romano. Então é isso aí, acabar com os monopólios, os oligopólios que o Lula criou, né? A lei antitruste do Roosevelt, é assim que a gente salva o Brasil. É para isso que a gente está aqui, para aprender essas coisas. Então Lula solto, dentro de tudo isso aqui que eu estou falando para você, faz alguma diferença se aquela criatura imunda, fedorenta, aquele bêbado de 9 dedos, aquele molusco infeccioso for solto? Falando tudo isso que eu falo para vocês aqui, vocês acham que realmente faz diferença? Claro, alguma diferença faz, mas isso não muda a história do Brasil, pessoal. Eu já falei para vocês que o Stalin foi mandado lá para a Sibéria, e depois quando ele foi solto, ele voltou, esse desgraçado, e matou milhões de pessoas. O Napoleão fizeram a mesma coisa. Napoleão foi um imperador terrível. Foi destituído do trono, depois tentou voltar a recuperar o poder, faz sempre o mesmo massacre de pessoas, enfim. Então, é claro que é importante.
Mas isso não muda o Brasil. Não muda. Os criminosos não vão ser soltos aos milhares, isso é papagaiada. E se Lula for solto, ele tem um monte de processo, ele volta pra cadeia. E antes que eu me esqueça aqui, pro retardado do Nando Moura, retardado mesmo, imbecil, cala a boca, Nando Moura! Cala a boca, todo mundo já mandou você calar a boca. Agora vai parar de vender os livros do Olavo, quer dizer, o Olavo não sai mais nada então. Até ontem era o ídolo dele, agora não sai mais nada. 30 minutos vai acabar. O Aras votou contra o Lula agora na prisão aí, segunda instância. Votou contra livrar a cara dele em todos os processos de novo agora. Arquivou o processo agora que a Globo quis essa palhaçada contra o Bolsonaro. Então é quem que estava certo, Nando Moura? Eu ou você? O Olavo de Carvalho ou você? Não vai dar tempo, pessoal. Então as desculpas do Bolsonaro fez certinho, perfeitamente, tudo que ele tinha que fazer. E sobre as ex-colônias nas África, nós fomos colônia também. E o Brasil prosperou. Um monte de países aí que era colônia continuam prosperando. O problema é que logo que os países se separam da matriz, da França, da Inglaterra, os países que eram colônias da África, da Bélgica, da Holanda, esses países sofrem o mesmo que está sofrendo agora a América Latina. A pressão da União Soviética, olha, comunismo, trabalhador, direitos, igualdade, liberdade, colônia matriz aí, matriz metrópole, malvada, os franceses estão escravizando nós aqui, os ingleses, expulsa eles, aí entra o comunismo. Todo lugar foi assim na África, em todos os países da África praticamente. Essa é a causa da miséria, da fome, das mortes na África por décadas aí já. Na Etiópia, em todos os lugares, no Congo, na Zâmbia, há sempre a ideia do governo comunista corrupto, incentiva a corrupção, aí entra lá um ditador qualquer, um lixo no poder, que nem aconteceu em Angola, 30 anos da mesma guerra, que era colônia, então se liberta de Portugal, que é Portugal.